Você tem um comando aí de abertura para todos? Pronto. Não, consigo. Abertura o quê? Do áudio? De todos. O seu... Tá. Vamos dar início? Vocês estão me escutando bem aí? Boa noite. Alguns estão sem áudio ainda. Faz um sinal positivo aí, por favor. Todo mundo aqui, tá vendo? Tá bom. Muito obrigado pela participação, senhores e senhoras. Só vou relembrar aqui, eu estou fazendo mais essa reunião hoje para tentar esgotar todas as dúvidas que às vezes aparecem no grupo de WhatsApp e lá fica difícil da gente ficar discutindo, tá? Então, muito obrigado pela participação. Eu vou tentar, para fazer manter um raciocínio, eu vou apresentar cada item que eu selecionei num roteiro. Vocês fiquem tranquilos que eu vou mostrar algumas informações que vão aparecer na tela e eu vou falando. A cada assunto, depois que eu apresentar, eu vou abrir para perguntas e questionamento e tudo mais. Nós vamos para o assunto seguinte, só depois dos participantes terem feito as suas perguntas do tópico anterior, tá bom? Então, vamos dar início aqui. Abre pode abrir o comitê aí, só para mostrar para eles o item 2, o anexo 2. Desde o início, quando a prefeitura, junto com o SAI, manifestaram o interesse de colocar novamente o PCM 2020 para ser discutido e fazer a consulta pública, nós formamos, eu mais os síndicos dos condomínios do Itaici, Mosteiro, Laranjeiras, Laranjais, enfim, todos nós nos reunimos e formamos um comitê. Para que esse comitê? Para que pudéssemos, de uma forma conjunta, discutir cada item para entender bem as propostas, fazer reivindicações, tudo pelo interesse que for justo de todos os moradores do condomínio, né? Porque eu vou lembrar que essa consulta, ela não é condomínio por condomínio, né? Nós temos mais ou menos 2.800 pessoas envolvidas aí, somando todos os condomínios. Só o Mosteiro tem alguma coisa perto de 1.800 e nós temos 193 e assim vai. Então, nós fizemos várias reuniões com o SAI e com a prefeitura junto, um representante. Sempre quem tem participado da reunião é o vice-prefeito, o doutor Túlio, e mais o superintendente do SAI. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês esse perguntas e respostas mais frequentes que nós condensamos junto com o Caetano. Ele acabou fazendo para a gente um documento único aí que resume as principais questões que nós levantamos junto ao SAI. E a ideia é que esse comitê, ele está aberto e vai ficar, vamos falar, trabalhando em defesa dos interesses que forem justos do assunto, enquanto o assunto estiver aberto. Ou seja, se por acaso o PCM tiver 50% mais um das adesões, ele vai se dar o início, daqui a pouco eu vou tratar. Esse comitê ele só vai ser dissolvido quando, nessa hipótese, terminarem todas as obras e encerrar todo o assunto. Então, a ideia nossa é acompanhar, no limite do que for permitido, todo o processo, e principalmente aquela fase da licitação e tudo mais, que nós temos um grande interesse aí de conseguir uma redução no valor que daqui a pouco a gente vai falar. Então,
esse comitê nos representa junto ao SAI e a prefeitura. Deixa eu relembrar mais algumas coisas. Talvez eu seja repetitivo em alguns tópicos, mas é importante a gente dar uma repassada geral. A questão do PCM, como já foi dito, ela depende da adesão de 50% mais um dos moradores, no conjunto dos moradores. Então, alguma coisa em torno de 1.400 adesões, somando todos os condomínios, tá? Tendo 50% mais um, esse processo dá a sequência que nós vamos tratar. Se não houver essa adesão de 50% mais um, a prefeitura, junto ao SAI, tem dois caminhos, que nós vamos tratar aqui também. Um deles, não fazer, eu acho que eles não vão simplesmente abandonar a ideia, dada a importância de água e esgoto para a única região da cidade que não é servida de um sistema público de água e esgoto, e a outra é fazer através de contribuição de melhoria, que nós vamos tratar também daqui a pouco. Então, retomando isso, vamos para a opção que está aberta hoje, já que nós pactuamos lá para tentar definir esse assunto. Quem vai aderir, adere até dezembro e tocamos a vida em frente após isso, tá? Então, abre o 3, por favor. Vocês estão conseguindo entender aqui? Deixa eu lembrar aqui mais uma coisa, ó. Um aspecto que foi muito discutido nos nossos grupos aí internos é que essa obra ela compreende duas etapas extremamente, assim, totalmente distintas. Uma é a parte que cabe ao SAI executar, é sua responsabilidade. Aqui tem um monte de itens, vocês vão ver aqui, ele está em 3 partes, que é a parte externa aos condomínios. São obras que são necessárias de tal forma que possa permitir o fornecimento de água dentro dos padrões estabelecidos para todos os condomínios. Então, eles vão fazer coisa fora dos condomínios, tá? 5 estações elevatórias, um monte de coisa que totaliza aí 18 milhões. Depois tem mais um bloco de obras que precisará realizar para atender a região. Construção de nova estação de tratamento de água, que seria a ETA 6. Nova captação de água bruta, novo sistema de recalque e adução. Mais 40 milhões. Tudo isso dentro da parte externa. E, finalmente, interceptor de esgoto da margem esquerda do rio Jundiaí e estação elevatória de esgoto final e linha de recalque da margem esquerda. Essa, então, mais 44 milhões e meio para essa parte de esgoto. Ou seja, a parte que o SAI vai fazer e vai pagar através de um financiamento, né, essa parte nós não entramos, daí praticamente 103 milhões. Tá? A parte que está sendo proposta para a nossa contribuição é a parte das obras internas aos condomínios. Então, por exemplo, no Recanto, eles vão trazer a água e o esgoto passando na frente de cada uma das... na frente, do lado de cada uma das propriedades. Esse total aí é que dá os famosos 64 milhões, que dividido pelo total de moradores da região, que eu falei para vocês que era aproximadamente 2.800, que dá, então, aquele total de 22.500, ou, arredondando, 815 UFESPs, que é a unidade de referência fiscal aí que vai acompanhar, tá bom? Então, uma das questões que foram levantadas, olha, eu vou pagar aqui para poder facilitar a vida de quem vai fazer um novo condomínio e tal. Não, nós não vamos pagar nada externo, no nosso caso aqui, ao Recanto, da mesma forma o Mosteiro, Laranjeiras e etc. Tá? Isso daí que a proposta é nós vamos pagar o que ficar dentro do condomínio.
tá bom? Relembrando, 22.500 ou 815 o FESP, ok? Outro ponto também, antes de eu abrir para a pergunta, que é importante, é o seguinte, esse dinheiro aí, os 103 milhões, o SAI, antes de trazer mais a prefeitura, antes de trazer esse PCM, a proposta agora para 2020, levaram, como o Gaspar já mencionou na nossa reunião do dia 25, eles levaram todas essas propostas aí em inúmeras reuniões e finalmente conseguiram um termo entre esse banco que foi indicado pelo governo federal para fazer o financiamento desses 103 milhões, a parte externa, para o SAI aqui de Indaiatuba, tá? O garantidor disso é o governo federal. Na qualidade de garantidor, ele tem o poder de indicar qual é o banco, pelas razões dele que eu desconheço. Qual é o banco que vai estar fazendo esse financiamento, tá? No meu entender, não cabe eu ficar aqui discutindo se é o banco A, B, C ou D, tá? Aí nós teríamos que entrar aqui nos critérios do Ministério da Economia ou do Desenvolvimento, alguma coisa desse tipo, tá? Então, esse é o financiamento para a obra que o SAI vai pagar, tá? Ele vai captar isso aqui e depois vai pagar num prazo X. A nossa parte, ela depende da nossa participação, tá? Que nós vamos falar daqui a pouco no cronograma. Eu vou mostrar só mais uma figura para a gente abrir as perguntas. Põe o 4 aí, por favor, Adriana. O mapinha aí. Dá para aumentar? Eu acho que aí dá para ver. Eu fiz aqui um esqueminha só para poder facilitar o entendimento, porque já foram 1 milhão de informações. Então, nós colocamos aqui, até dezembro desse ano, nós temos aí 2 meses, seria o prazo que nós pactuamos para contabilizar as adesões, tá bom? Para saber se a gente toca a vida em frente nesse modelo do PCM. Em sendo aprovado, o SAI, durante o ano de 2021, ele, então, com essas adesões, 50% mais 1, ele, então, se credencia para fazer a contratação junto ao banco. Aí ele já vai ter também o projeto executivo. Com o projeto executivo, ele abre a licitação das obras, que é se for nesse curso, nós vamos estar junto acompanhando pelo comitê, tá? Então, vai levar 2021, o ano inteirinho, essa é a estimativa para esse processo. Licitado isso até o final de 2021, o início das obras não vai acontecer antes de janeiro de 2022. Segundo a informação do SAI, essa obra deve durar aí uns 4 anos, mais ou menos. Eu sempre falo de 3 a 5 anos, porque é uma obra gigantesca, né? Então, você vai ter 22, 23, 24, 25, eu estou colocando na média 4 anos aí. Então, na estimativa do SAI, do próprio prefeito, não termina antes de 2025, no final de 2025. Aí eu aproveitei já para colocar aqui. Esse pagamento das 815 UFESP, que hoje dá 22.500, em havendo efetivamente as adesões e começando, as pessoas podem fazer o pagamento de várias formas. Depois eu vou passar isso no termo de adesão, mas nós conseguimos lá com o Gaspar a possibilidade que não estava na proposta original, das pessoas começarem a pagar depois da conclusão das obras, tá? Então, a conclusão está estimada em dezembro de 2025, só a partir daí começa a se pagar. O que hoje está previsto na lei municipal
parcelar em até 48, o Gaspar se comprometeu a conseguir a lei, havendo adesão, 50% mais um, ele estender esse prazo na forma de um projeto de lei junto à Câmara e aprovaria, ele tem esse compromisso de conseguir isso com a Câmara para levar para 72 parcelas. Então, resumindo aqui, nós começaríamos, a não ser que a pessoa queira pagar desde o início da obra, mas essa possibilidade ela existe. Começaríamos a pagar a partir de janeiro de 2026, tendo já em 72 vezes, tendo já a obra pronta e podemos já usufruir disso. Nós fizemos para poder dilatar o início para quem tem interesse, dada a situação, e não precisamos ficar repetindo aqui, da economia que nós estamos no país nesse momento, em função da pandemia, e dado também que algumas pessoas manifestaram a preocupação, eu vou começar a executar uma obra que envolve poder público e tudo mais, e se essa obra acontecer alguma coisa, chegar no meio, ela parar por alguma razão, eu não confio em político, tudo mais, tal, claro. Então, não vamos. Então, nós conseguimos, por esses dois motivos, e para dar a segurança para todos, eu vou começar a pagar após a obra pronta e eu já ter até a minha água e esgoto ligado para minha casa. Tá bem? Vamos lá, então. Volta aquela tela. Eu vou abrir agora para um período de perguntas aí, tá? Respondi uma por escrito, estou respondendo a segunda. E a da carta, né? É. Alguém quer fazer pergunta aí em viva voz? Fique à vontade. Senhor Anis, boa noite, meu nome é João Marques, eu sou da Alameda das Palmas. Está muito clara a tua exposição e os debates que eu tenho participado. O que nós talvez tenhamos que entender que isso vai nos trazer uma valorização. Esses nossos lotes, hoje não vale R$150 o metro quadrado para venda. Quer dizer, é uma questão até econômica. Eu vou aderir, já tenho isso decidido. Mas talvez nós precisamos olhar os moradores, os condomínios novos sendo lançados, com valor no mínimo 6 vezes maior do que o nosso metro quadrado. E o nosso condomínio é muito bom, mas ele precisa ser valorizado com infraestrutura. Qual é a sua opinião? Está no mudo, Anis. Seu microfone está no mudo. Tirei aqui. Você tirou o quê? Uhum. Voltou? Estão me escutando? Voltou. Boa noite de novo, senhor João. Muito boa colocação. Deixa eu explicar para o senhor. Na época em que foi feito esses empreendimentos aqui na região, particularmente do Recanto, a lei municipal não obrigava o empreendedor a fazer a infraestrutura de água, esgoto, eletricidade e tudo mais. O país evoluiu, tudo mais tal. Hoje ninguém pode abrir um novo condomínio, loteamento, alguma coisa fechado, sem prover isso, a infraestrutura no local. Tá? Então, isso não é permitido. Evidentemente que o empreendedor, ele calcula tudo isso, ele vai ter que ter a rede interna de água e esgoto, vai ter que ter eletricidade, telefonia, tudo mais. Quanto custa isso para ele? Ele vai colocar isso na conta e no valor que ele vai cobrar em cada lote na hora da venda. Tá? A nossa situação anterior a isso, por isso que nós estamos apanhando agora. Eu vou até aproveitar a questão, e eles têm uma questão lá dentro do mosteiro. O Terras de Itaici está numa situação, vamos falar assim, extremamente grave com a falta de água, que secaram alguns poços subterrâneos, porque eles têm um processo simples ali, que fizeram alguns poços e uma distribuição, vamos falar assim,
semiprofissional, não é do SAI e tal, de distribuição. Solução alternativa. Para poder se socorrer, já que não tinham. E aí, o que acontece? Parte desses poços secaram. Então, tem dia lá que são 700 moradores, 700, e não tem nem água para uso para fazer a sua alimentação, tá? O caso dele está com processo judicial, tudo mais, tal, da prefeitura junto ao empreendedor, porque ele foi feito depois dessa lei que eu mencionei. Eu vou colocar a segunda opção, engatando na pergunta do senhor, que a prefeitura tem o poder suportado na legislação, seja municipal, estadual, federal, tudo mais, é fazer essa obra na outra opção que eu mencionei no começo, contribuição de melhoria. Então, o que acontece? Tá bom, então, ele faz a obra, ele paga, arruma o financiamento para fazer, além da parte externa, que nós não vamos pagar esses 103 milhões, ele arruma o dinheiro e faz a obra interna também, essa parte dos 64. Quando ele terminar, ele faz uma avaliação da valorização dos imóveis na região. Segundo, essa é uma questão que não é documentada, porque não fizeram, mas a estimativa deles, pela experiência que já tiveram em situações semelhantes, é de uma valorização que pode chegar à ordem de 30% dos imóveis. Então, o que eles vão fazer? Se esse documento, quando eles contratarem isso, chegar a 30% ou a 20%, para simplificar a conta, o que vai acontecer? Ele vai pegar esse valor aqui dos 22.500, o valor final depois da licitação, para simplificar, vamos supor que seja, acabe dando os 22, devidamente atualizados em UFESP até a data. Valorizou 20%? Tá bom. Então, cada um pagaria 22 mais os 20%, ok? Então, em vez de pagar 22 mil cada pessoa, dividido, aí vai dividir em 48 e não em 72, vai dar 20% em cima de 22, dá mais 4.400, mais ou menos, o que eles vão cobrar em 48 vezes. Eles podem fazer isso daí, entendeu? Então, eu concordo plenamente, aproveitei para mencionar adiantar, então, esse caminho que eles têm para fazer isso, porque nós estamos numa situação realmente que, em particular, como morador, me preocupa muito, e como cidadão me preocupa muito, apesar do valor, mas aí parcelado a partir do final da obra, em 72 vezes, eu acho que torna um negócio muito mais palatável, né? Me preocupa como cidadão também o risco que nós estamos correndo com a questão da contaminação ambiental pelo esgoto, as fossas que nós temos. Existem, que eu não vou entrar no detalhe aqui, mas existem processos que o Caetano está acompanhando, e se não me engano, o Ministério Público mesmo está movendo contra um condomínio por estar contaminado uma lagoa, e essa contaminação foi através de poça séptica, tá bom? Então, eu não quero entrar nisso. Nós já tomamos uma providência com relação a isso, que eu mandei fazer uns exames aí da qualidade da água pelo SAI, fiz contato direto com os próprios moradores que circundam o nosso lago. Então, eu tenho preocupação. Daqui a pouco nós vamos entrar no perguntas e respostas, e eu vou abordar a questão da água, que é minha preocupação, e eu perguntei isso para o SAI ou para o DAE, através do SAI, e eles responderam. Eu tenho uma preocupação que aconteça com a gente num determinado momento, daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, sei lá quando, o que já
está acontecendo e aconteceu lá no Terras de Itaici. Se o poço começar a secar, depende da profundidade e tudo mais, nós vamos ficar numa situação muito difícil, porque é uma obra de 4, 5 anos, você não resolve em pouco tempo. Não sei se eu respondi, mas essa questão da valorização, ela tem que ser colocada também em consideração, porque nós vamos estar fazendo um investimento. Esse valor do 22.500 é infinitamente menor do que a valorização do imóvel. Tá? Se o imóvel, só para simplificar, se ele custa, em números redondos, 1 milhão, se o imóvel valorizar 20%, dá 200 mil reais. Eu vou estar contribuindo com 10%. É claro que eu tenho que desembolsar os 22.500, mas isso não é jogado fora. Tudo bem, senhor João? Eu agradeço e apenas coloco que 22 mil é 3% do valor do imóvel atual. Se nós considerarmos que o nosso terreno deve valer em torno de 750 mil e ele custaria em qualquer outro condomínio, pela metragem, pelo menos 3 vezes mais, seguramente ele vai valorizar. É um investimento não grande, e estamos falando o quê? De 200 lotes a 22 mil, 4 milhões para uma obra de 100 milhões. Eu sei que está um momento difícil para todo mundo, mas é uma questão, na minha opinião, de valorização. Não sou defensor de serviço público, mas eu sou defensor do nosso patrimônio. Muito obrigado pela resposta. Concordo plenamente com o senhor, e isso não pode deixar de ser esquecido na nossa avaliação, sim. Anis, boa noite. Aqui quem está falando é o Paulo Vaz, eu sou ali da Camélias 510. Vou saudar todos aqui com o meu boa noite. Estou vendo o Carlos, aí tem alguns vizinhos aqui, a gente está se vendo pela primeira vez aqui pela internet, né? Uma coisa que eu queria dizer, e já disse por escrito, é parabenizar você pelo teu trabalho nessa tarefa árdua de trazer luz para essa questão. É uma questão que envolve um pouco de emoção, fazer isso por WhatsApp é bem difícil, né? Mas, complementando o que você falou, no grupo ali, o Seinor, que é nosso vizinho ali, o Carlos, que está nos ouvindo, conhece pessoalmente, talvez alguns outros aqui também conheçam, é advogado como eu, né? A minha especialidade é tributário, não é meio ambiente, mas lei é lei, né? E em qualquer escola de direito, a gente aprende que a lei é feita para ser cumprida. E a lei a que você se referia é uma lei federal, né? A Lei 14.026, artigo 45, está postado ali no grupo, esse artigo está transcrito na literalidade, e ele deixa absolutamente claro que o poder público ele tem o poder-dever de promover as instalações necessárias à adequada distribuição da água e coleta do esgoto, e ele pode fazer isso discricionariamente e impor uma cobrança, que é a contribuição de melhoria, quando não ocorre um acordo para que seja arrecadado o valor necessário para cada um fazer a coleta chegar na casa dele, né? E, óbvio, é um tema difícil tratar assim coletivamente, porque cada um sabe onde aperta o seu calo. Tem gente que uma hora está melhor, outra hora está pior. Então, quando você fala de gastar, né, defender gasto é uma coisa antipática, né? Mas eu acho que a gente tem que começar pela avaliação legal, né? Se o Estado pode impor isso, e foi essa a síntese da minha última menção por escrito no grupo, se o Estado pode impor isso, essa forma de trazer essa infraestrutura para a nossa área, qualquer ilegalidade relacionada ao processo, a gente, como cidadão, pode tratar no nível da ação popular, mas a gente não tem muito o que fazer em termos de opção quanto a se resignar se caso a gente não tiver maioria para adesão, né? Nem estou dizendo que a gente precisa ter maioria para adesão, eu só acho que é um processo inexorável, né? A gente não tem volta mais, e eu diria que o município de Indaiatuba ele está em desacordo com a legislação ambiental federal e a competência federal se ele não fizer isso, né? Ele tem uma área significativa a cobrir e precisa fazer isso. Então, queria só fazer essa declaração
novamente reiterar aí o meu agradecimento ao serviço prestado aí no esclarecimento dessa questão, e eu sempre tive muito medo da questão do poço, né? Eu acabei de abrir mais um poço, eu tenho 2 poços caipiras, os 2 dão água, né? Dão água boa, água de pissarra, né? Como o pessoal costuma falar, 40 metros, um de 27 metros, outro de 35 metros. Não é todo mundo tem essa condição, essa água não é eterna, né? Tem o fossa séptica, ela foi construída dentro dos padrões e normas de coleta para não deixar vazar, mas a gente sabe que não tem como controlar isso. E eu não quero perder meus postos, mas eu sei que esse processo, agora, do ponto de vista legal, por ter estudado um pouco a matéria, ele não compete ao município lidar com esse tema, né? O tema da legislação do meio ambiente pode ser tratado no âmbito da Procuradoria do município, e a gente tem uma exposição, a gente está com o telhado exposto. Eu me lembro de ter recebido, um tempo atrás, cartas do Estado, talvez querendo cadastrar o poço para fazer a outorga. Para ser muito sincero, não me lembro até se eu fiz esse cadastramento e vou atrás disso, e entendi que uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? O fato é que abrir um poço e instalar uma fossa pode caracterizar crime federal, e todo mundo precisa entender isso, e essa questão não tem nada a ver com a água encanada que o município pode trazer para nós. Obrigado e boa noite para vocês. Boa noite, Paulo. Muito obrigado pela sua contribuição. Eu tinha esquecido de mencionar o Caetano, o advogado que assessora o condomínio em vários assuntos aí. Dado as questões do aspecto jurídicos, ele está desde o início na composição do comitê que eu mencionei, está avaliando todas as implicações, se o que o pessoal está falando que pode fazer, ele está olhando toda a lei e fecha 100% com a sua colocação. E ele vai permanecer, está no grupo hoje, se precisar tirar alguma dúvida nossa, mas ele está aqui concordando com tudo que você muito bem colocou, tá bom? Obrigado. Por favor, está aberto aqui para perguntas. Eu vou continuar depois no segundo bloco. Nós estamos tratando agora para deixar bem claro o que cabe a nós pagarmos, que são as obras internas, e o que cabe ao SAI pagar mediante o financiamento que está, vamos falar, pré-contratado, dependendo só da sequência, se houver sucesso na adesão de 50% mais um do conjunto dos 2.800 moradores da região do Taici, tá? Aí eu vou para o segundo bloco, que tem uma série de perguntas e respostas que foram condensadas pelo Caetano e o comitê. Consolidamos isso para facilitar o entendimento e a leitura, tá? Para não ficar com um monte de informações dispersas. Se tiver mais alguma pergunta dessa parte, eu aguardo, senão nós vamos para o segundo. André, Alô? doutor, tudo bem? Tem mais alguma pergunta? Bom, eu vou fazer o seguinte, então. Eu vou para o segundo bloco, mas não há problema nenhum se alguém lembrar de alguma pergunta e a gente volta para essa primeira parte também. Tudo bem? Então, coloca lá para mim o perguntas e respostas, o anexo 2, Adriana. Deixa a capa aí para eles poderem entender um pouco. Isso aqui eu já mandei para vocês, está postado no MyVillage, tudo isso que eu estou mostrando, eu mandei hoje de novo para ninguém perder nenhuma informação, está tudo no WhatsApp, está postado no MyVillage também, ok? E foi mandado por e-mail. Então, a minha preocupação sempre é não deixar ninguém sem informação. Paulo e a Kátia fizeram perguntas aí que estão respondidas no relatório. Eles acabaram de fazer aí, ó, o que vai acontecer com o posto. E
Vamos uma aqui, Caetano. Vamos. Algumas perguntas que estão surgindo aí via texto serão respondidas aqui. Vamos lá, então. Para não... Esse é o relatório do comitê que eu mencionei, tá? Rola a página aí, por favor. Deu uma travadinha. Ele vai dar eco por causa do microfone. O meu que ligou. Eu tenho que falar. Aí eu não consigo falar. Então. Ah, mas eu ligo quando você tiver que falar. Vamos lá. Aqui tem uma apresentação, tem 4 tópicos: jurídico, financeiro, operacional e poços e fossas. Vamos para a primeira aí. Aqui tem um conjunto das principais perguntas e as respectivas respostas, tá? Eu vou fazer uma a uma e abro quem tiver mais alguma coisa e não ficar claro na resposta, a gente aborda. Rola mais aí, por favor. Vamos lá. Vai? Vai. Mais. Desce mais. Aqui. Vamos ler aqui para todo mundo. Ó, vocês estão lendo aqui, a pergunta primeiro está em vermelho. Considerando que saneamento básico é um serviço público universal de acordo com a lei federal número tal, foi mencionada agora pelo Paulo, por qual motivo os proprietários e não saiam ou o município deve arcar com parte dos custos da implantação das obras? Essa foi uma pergunta que foi recorrente, claro, né? Por que eu tenho que pagar isso daqui? Então, a resposta está aqui. Qualquer obra pública, eu vou repetir aqui o que está falando, para dar mais... Não, qualquer obra pública, aqui está respondido. Rola um pouco mais aí, Adriana. Aqui, ó. Tem uma parte aqui, vamos direto para outra aqui. Depois vocês podem ler aqui e tudo mais. Mas, resumindo, a efetivação da obra pública de rede água e esgoto em loteamento não se trata de obra de competência do município, mas de obrigação de um empreendedor, conforme dispõe a lei geral, nacional, tudo mais. Então, é o que eu tinha mencionado. Esse seria um desejo, mas não. O loteamento, os condomínios, isso daqui, cabe sim ao empreendedor fazer. Quando eles foram feitos aqui, não tinha vigência essa lei e tudo mais, então não cabe ao SAI, não cabe à prefeitura arcar com os custos das partes internas que nós mencionamos, tá? Então, isso aqui está suportado em lei, nós respondemos, pode não ser o desejo, mas é o que está na lei, não adianta a gente insistir nesse ponto aqui que nós vamos apanhar, tá bem? Eles não estão fazendo nada ilegal, eles estão amparados pela legislação, Constituição, tudo mais. Ok, aqui podemos ir para a próxima? Vamos lá para a próxima, então. Vou tentar resumir a resposta. Essa outra pergunta, legal. De acordo com a legislação municipal, para que o PCM seja aprovado, é preciso contar com a adesão da maioria, 50% mais um, o que representa, em nosso caso, mais ou menos 1.400 lotes. Caso esse quórum mínimo seja atingido, quais serão as consequências para os proprietários que não aderirem ao PCM? Eles são obrigados a pagar mesmo não tendo feito adesão? Né? Essa é uma ótima pergunta e eu quero abordar ela um pouco melhor agora. Então, a questão é o seguinte, a pergunta é, conseguiram 50% mais um, 1.450 lotes, vai. Então, vai dar sequência conforme eu descrevi no bloco anterior. Aquelas pessoas que fizerem adesão, tem o termo aí que eu mandei para todos e nós vamos mostrar ele rapidamente no final. Fez a adesão, aí ele tem um monte de opção de pagamento. Uma delas é pagar depois da conclusão em 72 vezes. Aí, aquelas pessoas que não aderiram, não fizeram assinar o termo de adesão, então eles fizeram uma opção
pelo pagamento de contribuição de melhoria. Então, quem fez vai pagar por esse valor em um FESP, que pode cair, dependendo da licitação, a partir do final da obra. Quem não fez, e a obra tendo aprovação, ele vai pagar na modalidade de contribuição de melhoria, ok? Então, o número de parcelas é diferente e ele vai acabar pagando o percentual da valorização imobiliária da região decorrente da execução do PCM, como eu exemplifiquei. Essa é a grande diferença, tá bom? Se a obra sair, se o PCM for aprovado, todo mundo vai pagar. Só que quem não aderiu vai pagar em número de parcelas menores e com o acréscimo da valorização imobiliária, tá bom? Ficou claro isso daí? Acho que sim. Hoje a gente abre aí para perguntas de novo. Olha lá, a implantação do saneamento traz vantagens ambientais, segurança de fornecimento e abastecimento de água. E também sobre o aspecto financeiro, pois se traduz na valorização do patrimônio. Pela experiência do SAI, qual a valorização percentual média, tal. Nós estimamos aqui, junto, eles pegaram pelo histórico e tudo mais, nós colocamos 20% aqui, que não vai ser menos do que isso, ok? Lá, vários deles têm manifestado que deve chegar a alguma coisa em torno de 30%, mas eu estou preferindo, junto, o comitê, junto com o Caetano, preferimos ser conservadores, é alguma coisa em torno de 20%, como abordamos junto com o Paulo no bloco anterior, ok? Vamos para a próxima. Enquanto ela abre, se o imóvel vale 2 milhões, 20% dá 400 mil. Caso o PCM seja aprovado, os moradores custearão uma das maiores obras de saneamento de Indaiatuba, pensada para atender a futura demanda. Os próximos loteamentos que forem lançados na região terão a implantação de saneamento facilitada por esses investimentos anteriores feitos pelos moradores. Nesse sentido, haverá algum tipo de compensação? Então, eu vou repetir o que foi mencionado. A nossa parte é a parte interna. Vamos falar do recanto, vale para os outros condomínios existentes. Nós vamos pagar pela parte interna, no exemplo, do recanto. As obras de infraestrutura que eu mencionei lá, que são as obras, são custeadas pelo SAI, financiado aí junto ao banco, tendo como garantidor o governo federal. Então, nenhum de nós aqui vai pagar para facilitar a vida dos próximos loteamentos. E eles vão fazer infraestrutura. E eu vou falar mais. Os próximos loteamentos, quando saírem, se sair, eles já sairão com o sistema de distribuição de água, esgoto, luz, etc., implantado. E eles vão pagar. Nós não pagamos, seja qual for o tempo que nós, quando foi há 30 anos, há 20 anos, há 10 anos, nós não pagamos do lote pelo sistema de água e esgoto. Não tenham dúvida, esses empreendimentos que estão saindo, sei lá, nos últimos 15 anos ou 20, não sei, eles pagam. Quando eu compro, vou dar um exemplo aqui, quando eu comprei um lote lá, que eu fiz a casa no outro condomínio aqui na cidade, eu paguei, qualquer um dos senhores vai pagar, porque lá não teve essa discussão. Porque só foi aprovado porque já tinha instalado lá água, esgoto, eletricidade, etc. Tá bom? Nós, independentemente se estou há 30 anos aqui, ou há 10, ou há 5, ou há 2, quando compramos esse imóvel, não pagamos pela rede de água e esgoto interna. Então, em outras palavras, chegou o momento de pagar, de uma condição muito mais favorável do que um empreendedor que vai dar um sobrepreço nisso pela valorização do imóvel. Está claro isso? Então, importante, vou repetir, nenhum de nós vai pagar pela obra de infraestrutura dos próximos condomínios.
São eles que vão pagar a parte interna e a parte externa, eu já mencionei, é o SAI que paga. Tudo bem? Vamos para a próxima. Em qual fase está o processo contra o empreendedor de terras de Itaici e qual motivo não foram movidas ações contra os empreendedores dos outros loteamentos? Vamos resumir aqui, né? Esse é um assunto do comitê que interessa muito para o pessoal lá do Mosteiro, por isso ela foi colocada, mas é um grande exemplo, tá? Terras de Itaici, se eu falar alguma besteira aqui, o Caetano me corrige, mas quando Terras de Itaici foi feito, ela já foi feito em 98, o empreendedor de lá deveria ter feito a rede de água e esgoto, não fez, foi aprovado nessa condição, não fez, deixou o pessoal do Terras de Itaici na mão, e eu exemplifiquei o que está acontecendo com eles agora, que tem dia que não tem água nem para cozinhar, diferente do nosso caso, diferente das outras partes do mosteiro e tudo mais, que quando foram aprovar tudo mais, não existia essa obrigatoriedade na legislação vigente, ok? Então, a prefeitura, o Gaspar detalhou isso mais na reunião similar ao que tivemos lá no nosso recanto, ele detalhou mais, tem um processo, já tem uma série de bens desse empreendedor que já estão, como é que é o termo, Caetano? Penhorados. Já estão penhorados. A prefeitura não tem dúvida, ela tem ganho todas as instâncias, ela não tem dúvida que vai receber, só não tem a certeza, dada a morosidade da justiça, de quando vai acontecer isso, tá bom? Mas não é o nosso caso. E nem de outras partes aqui. É um caso particular do Terras de Itaici. Vamos lá. Tem mais? Adriana? A parte financeira. Eu vou mais rápido aqui, porque no Perguntas e Respostas já abordei isso, mas o objetivo desse relatório aqui é dar uma consolidada em tudo. Roda mais para baixo aí, que isso nós já falamos. Não, pera um pouquinho, vai uma a uma. 3. Uma vez aprovado, quando se inicia os pagamentos do PCM? Esse pagamento é o que eu falei, está lá no termo. Depende de cada pessoa, tá bom? Tem gente que fala, ó, eu quero pagar isso aqui no início, à vista, para não ter correção nenhuma, embora a UFESP tenha uma correção pequena, e eu não quero ter encheção de coisa, estou aqui com dinheiro, quero pagar. Ok, é uma opção que está no termo. Eu quero logo começar a obra. É uma opção e pagar em 72. Eu quero deixar esse negócio, eu quero ver a rede de água e esgoto dentro do condomínio, dentro do recanto, pronto, e aí eu vou acreditar e vou empurrar o pagamento. Aí, então, é o item 9 do termo de adesão, começo a pagar a partir da conclusão da obra e parcelado em 72 vezes, tá? Desce mais aí para o item 4, se tiver. Pagamento de 60 ou 70 depende de aprovação? Sim. Hoje, a legislação permite até 48, mas é um compromisso pessoal do Gaspar, e ele não vai ter dificuldade disso. Se a gente tiver adesão, leva para a Câmara a proposta de lei para fazer em 72 vezes. Então, nós podemos considerar esses 72 como a realidade, tá? Que é o... Está lá no termo. O item 5. Fala um pouquinho, Adriano. Aí, para um pouco. Após o término das obras, enquanto os moradores ainda estiverem pagando as parcelas, eles estarão isentos de pagamento de tarifa de consumo de água, esgoto, ou ter um desconto? Não. Uma coisa é o pagamento da obra interna. A outra coisa é a taxa de água e esgoto. Tá? Então, isso aqui já foi enfático, vamos direto para a resposta aqui. Não. Tá? Mas eu vou aproveitar e vou falar.
vamos supor, aderiu tudo mais. Eu gosto da água do meu poço. Enquanto ele estiver dando água, e se o DAE não me proibir daqui a 5 anos, tudo mais, eu quero usar. Tá bom. Você não é obrigado a manter a sua conexão junto ao SAI. Tá? Vamos lá. Mas você tendo a conexão, você vai pagar. No mínimo, a tarifa mínima. 6. Como foi calculada a cota parte de cada lote? Aqueles 64 milhões que eu mencionei, que é o custo das obras internas, dividido pelo número de propriedades cadastradas na prefeitura, tudo mais tal, 2.846 deu 22.500 ou 815 o FESP, tá? Vai lá. 27. Em caso de lotes contíguos, o negócio é o seguinte, ó. Se eu tenho, nós temos aí no condomínio propriedades, né, 2 lotes que a pessoa unificou junto ao cartório, ele tem uma única matrícula. E ele unificou isso junto no registro da prefeitura, ele vai pagar uma cota. Se ele não fez isso, são 2 ou 3, depende da quantidade. Ficou claro? Então tem que estar uma matrícula única no cartório e essa matrícula tem que estar registrada junto à prefeitura. Nesse caso, ele paga 1. Do contrário, ele paga pela quantidade de lotes que estão registrados no cartório e na prefeitura. Vamos lá. Como o total do valor estimado para a obra foi calculado? Aqui nós já falamos, tá certo? Eles fizeram o projeto básico, com todos os elementos, chegaram a 64 milhões, que eles têm um monte de informações de material, de mão de obra, são tabelas aí que o SAI usa, baseado em tabelas que a própria Sabesp divulga lá para eles, enfim. Chegaram nesse valor e dividiu pelos 2.846 lotes. Caso o valor final da obra seja maior que o estimado, mesmo considerando as correções pela UFESP, os aderentes terão que desembolsar outros valores. Ó, eles cravaram, a prefeitura cravou em 815. O que eles colocaram claramente é o seguinte, e o Gaspar tem feito isso de uma forma muito enfática nas reuniões, e nós temos as reuniões, todas elas gravadas, inclusive essa que nós fizemos do dia 25, eu não tive tempo ainda de divulgar no YouTube, mas nós vamos colocar, tá? Todas estão gravadas, então tem a palavra dele lá. Ok? Vai mudar o prefeito? Bom, se mudar tudo mais, isso nós vamos ver, não tem problema nenhum, ok? Ele é o atual prefeito, tem que honrar o compromisso, mas vale aí o seguinte, o que eles estão informando é que a tendência desse valor de 22.500 ou 815 o FESP caia. Eles têm conseguido, nas licitações, valores inferiores que chegam até 30%. Eu prefiro não considerar 30%. Que caia 20% alguma coisa, nós seremos beneficiados. Então, vamos supor, se cair 20%, nós seremos beneficiados. Em vez de 22.500, você abate 4.000 e pouco, vai dar 18 mil reais convertidos em UFESP. Tá bom? Essa é a realidade. Alguém pode perguntar, mas por que já não licitou essa obra de tal forma que eu tivesse o custo final? Eles não podem listar obra sem ter um financiamento, ok? Eles têm que ter um financiamento para pagar a parte deles, aqueles 103 milhões que eu mostrei no começo, ok? Sem isso, ele não pode licitar, ok? Ele teria uma falta grave aí com relação a como é que você vai listar um negócio se não tem o dinheiro. E ele não consegue contratar esse financiamento sem ter a parte da adesão nessa modalidade do PCM feita. Então, uma coisa puxa a outra. Tá bom? Fica claro isso, gente? Vamos lá. Os recursos da parte... Não, volta um pouco. Tem a pergunta aqui, 10.
O custeio da parte da obra foram captados pelo poder público por meio de fundo de financiamento externo. Com medida de transparência, é possível detalhar o órgão financiador e os valores envolvidos? Deixa eu lembrar aqui da resposta. As obras regionais serão custeadas exclusivamente pelo SAI, mediante a utilização do que nós falamos do fundo proveniente do Banco de Desenvolvimento Internacional. Esses investimentos se estenderão para a questão de saneamento, infraestrutura municipal e melhoria do Rio de Jundiaí. Se o PCM for aprovado e tudo mais, nós vamos buscar esse detalhamento, porque aí sim vai ter o contrato firmado. Uma vez tendo o contrato firmado, é um documento público que não... O nosso comitê tem a responsabilidade de ir dando transparência em tudo, inclusive disso. Tem o contrato, foi firmado, aí nós teremos o contrato divulgado a quem quiser ver. Perfeito, Caetano? Perfeito. Vamos lá. Quem quiser detalhe também disso aí. Operacionais, até quando será possível aderir? Nós colocamos, então, uma data limite, porque eu acho que nós já discutimos isso, particularmente no Recanto, mas os outros fizeram também. Estou fazendo aqui a última intervenção minha de uma forma coletiva, discutindo cada um dos aspectos. Volto a dizer, como eu fiz no começo, a minha grande preocupação é que todos tomem a sua decisão com base em informações verdadeiras, tá? Então, até quando? Nós colocamos um limite até dezembro, porque tem aí mais praticamente 2 meses. Eu acho que não precisamos mais do que isso, com todas essas informações, para tomar a decisão para um lado ou para o outro. Então, tenham como horizonte dezembro aí como uma data para a gente tocar a vida em frente. É possível aderir somente à água de esgoto? Não. A adesão é água mais esgoto. O SAI fará ramais prediais de água e esgoto, além da ligação de água, a autarquia fornecerá e instalará hidrômetro. Não, isso daqui vale para a regra que existe para outros casos, tá bom? Então, você coloca o hidrômetro, ele vem fazer a ligação e a lacração. Volto a dizer o seguinte, a parte interna de cada casa é uma coisa extremamente simples, de que ninguém precisa de projeto e tudo mais. Um bom pedreiro da sua confiança vai fazer a ligação da tubulação que enche a sua caixa hoje, ele vai ligar ela no cavalete lá, vai levar até lá, tá bom? De forma semelhante, o esgoto. O esgoto hoje vai até a fossa, o que vai fazer é que ele vai matar essa fossa, vai desviar da fossa a tubulação e vai conectar no ponto mais próximo da rede de esgoto que será instalada se houver esse caminho positivo, ok? Quem vai ter um pouco mais de trabalho, mas é uma coisa extremamente simples, é usual acontecer isso, se a sua atual fossa tenha caída um declive, né, para o fundo do terreno e não tem outra saída, tudo mais, vai ter que comprar um kit, é coisa barata, já existe, tanto é que existe o kit. E aí, da mesma forma, o pedreiro vai instalar para fazer o recalque para a parte externa aí, tá bem? Então, dentro de cada casa, dentro de cada propriedade, é nosso, mas volto a dizer, são coisas extremamente simples e, portanto, não vão custar muito. Essa questão do terreno, nós já conversamos, né? Eu já adiantei, e eu não posso obrigar um vizinho a autorizar que eu passe a tubulação de esgoto minha pelo terreno dele. Agora... Não pode ligar isso? Continua, segue. Eu falei que não pode aqui, então posso ter tido o Caetano tá me puxando na orelha. Mas, Caetano, cara, fala aí, então. Deixa eu falar um pouquinho.
Tá. Ele sobe o seu. Tem que baixar também. Boa noite, pessoal, tudo bem? Eu estou acompanhando aí o Anis, só para esclarecer esse ponto, nesses lotes onde há queda para o fundo e, eventualmente, não seja possível fazer o recalque do esgoto de uma forma menos onerosa, o que eu acho difícil, é possível, sim, que haja o direito de passagem dessa tubulação com acesso pelo vizinho, tá? Em conversa com o SAI, sobretudo no Vale das Laranjeiras, onde esse problema é mais comum, se está pensando em formar alguma comissão para fazer um uso racional aí do direito de passagem, tá? Entre os lotes, para evitar conflito entre vizinhos, porque esse tema costuma suscitar conflito entre vizinhos, tá? Mas isso só é feito se não houver alternativa menos onerosa, o que com os kits hoje, com as soluções que já existem, é pouco provável, tá? Então, só para esclarecer, isso é possível, desde que a alternativa de usar o kit seja muito onerosa frente ao direito de passagem, tá? Isso fica, portanto, esclarecido assim. Anis, você quer tomar a palavra? Quero. Só que a Adriana rola um pouco o texto. Tá. Retornei aqui. Então, o Caetano deu a contribuição perfeita aqui. Eu volto a dizer que, em vez de fazer uma demanda, ainda que a lei e tal, eu prefiro colocar um kit e fazer o recalque. Mas a lei permitiria, então, dentro de uma relação de harmonia, tudo mais, isso pode ser tratado caso a caso. Nós vamos, se esse negócio, como eu espero, evoluir positivamente, nós vamos ficar no circuito aí, inclusive para tratar e tentar facilitar esse tipo de assunto com orientações, colocando as partes junto, tudo mais, tá bom? Caso o PCM... Vocês estão escutando? Sim. Caso o PCM alcance as adesões necessárias, há como informar a data estimada para início e o tempo de duração das obras? Isso eu já fiz aqui. Aquele mapinha... Precisa voltar o mapinha? Resumindo, o ano de 2021 seria para a conclusão do projeto executivo, para a contratação do financiamento daquela parte dos 103 milhões, que é responsabilidade do SAI, então, com financiamento com o banco que o governo federal indicou, e abertura e conclusão do processo de licitação. Então, resumidamente, é isso. 2021 seria para essas três coisas importantes. Início das obras estimado pelo SAI e Prefeitura, 2022. Conclusão, dezembro de 2025. Tá bom, gente? Esse é um horizonte estimado pelo SAI e pela Prefeitura. Volta lá, então, por favor. Voltou. Qual deles que é? Esse? Não. Né? Mais um de novo. Expulsa ele daí. Esse aqui. Agora foi. Estou falando para expulsar o Caetano, viu? Vamos lá. Elaboração, estágio atual, vamos para a próxima. Vamos para a próxima pergunta. Essa é boa. Ó, aqui, essa vale a pena. Esse é um negócio que 99,99% das pessoas do Recanto
possuem poços, a maioria poços semi-artesianos, em alguns casos, como o Paulo colocou, alguns poços caipira. E alguns têm os dois aí, né? Então, a grande questão é o seguinte, ok, eu entendo o benefício de ter uma água e esgoto aqui para me garantir, só que é o seguinte, eu já investi 100 mil, 200 mil, tenho meu poço aqui, é um poço, por exemplo, semi-artesiano, que tem 100 metros de profundidade, a água já foi analisada, eu fiz a outorga, ou, que é o caso para esse consumo pequeno, a dispensa de outorga junto ao DAE, portanto, estou numa situação regular quanto ao uso do poço, e eu não quero perder o direito do uso desse poço. Muito bem, essa é uma questão importantíssima. Aí nós fizemos reunião com o SAI e o próprio prefeito. O SAI, quando eu falo SAI, o superintendente e o próprio prefeito, nas reuniões, eles passaram por escrito para a gente, nós temos tudo isso documentado, bonitinho, e nas reuniões está gravado o seguinte, não cabe ao SAI fiscalizar poços. Essa questão é do DAIE. Tanto é que é o DAIE que emite a dispensa de outorga ou outorga. No nosso caso, como o consumo é pequeno, normalmente eles encaminham para dispensa de outorga. O DAE, de vez em quando, ele vem, como já aconteceu faz mais ou menos 2 anos, eles mandaram documento já intimando as pessoas, notificando para que façam um processo de documentar a existência do poço, em alguns casos também a colocação de hidrômetros para, não com o fim de cobrar a água do poço, mas deles fazerem o monitoramento. Vocês vão ver na pergunta seguinte que o DAE não tem informações firmes no que diz respeito ao volume de água disponível na nossa região. E nós perguntamos isso em função da grave crise que aconteceu no teste de Itaici, que eu mencionei, que alguns poços coletivos lá secaram. Aí a posição do SAI foi o seguinte, eles não vão, eu vou colocar em outras palavras aqui, resumindo, o SAI não tem interesse nenhum que as pessoas parem de usar o poço, não vai mexer um palito com relação ao DAE. E o DAE, se você tem a dispensa de outorga e tudo mais, não há motivo nenhum para ele fazer isso, pela existência de água e esgoto. Só que eu vou falar com as minhas palavras aqui, eu não sou advogado, mas o Caetano está escutando. Ninguém, de tudo que nós conversamos com eles, ninguém em sã consciência pode garantir que daqui a 1 ano, 5 anos ou 10 anos, o nosso Congresso não aprove uma lei que proíba a utilização de água do subsolo. A água do subsolo não é nossa, ela é pública. Mas, nós não somos donos da água, somos donos do poço. Anísio. Só um minutinho, só para eu concluir, Arthur. Então é o seguinte, a posição atual é, ninguém vai mexer com isso agora. Em contrapartida, ninguém vai assumir que alguma lei no futuro não venha proibir. Portanto, não tem como dar garantia absoluta. Tendo ou não a água que corre na nossa frente, do SAI. Tá bem? Vamos lá, então. Esse é um ponto muito importante. Eu tenho uma pergunta. Anísio, boa noite a todos. Seguinte, nisso que você acabou de mencionar agora, há uma coisa que estranha, é o seguinte, o problema de todo mundo, se você for ver todas as queixas de todo mundo, é com relação ao direito de usar cada um o seu poço pelo qual gastou um bom dinheiro nele, tá? Alguns, inclusive, que estão começando a construir a casa aí agora, como já colocaram aí, vão construir o poço
porque eles não podem ficar esperando 5 anos, 6 anos, 10 anos, que a gente não sabe quanto tempo vai levar essa obra, tá? O que está no projeto é uma coisa, o que vai acontecer pode ser outra. Uma coisa que eu estou estranhando, porque em todas essas reuniões, já que o SAI não pode falar absolutamente nada sobre os poços, por que o DAE não senta à mesa? Por que o DAE não é chamado para essas conversas? Porque, independentemente, se vai ter uma lei no futuro que faça ou aconteça, que mude qualquer tipo de situação atual, se existir um acordo fechado, uma coisa assinada, onde está assinando o presidente do DAE, está assinando o prefeito, está assinando todo mundo, a justiça vai proteger as pessoas, independente do que o Congresso faça, porque vira um negócio chamado direito adquirido. Os advogados estão aí que podem corrigir, tá? Porque, veja, nós tivemos que investir nesses poços para poder fazer a casa funcionar. Então, desculpa, eu acho que o DAE, eu estou vendo que a gente só fala do DAE, mas eles não sentaram à mesa para conversar. Eles não foram chamados aqui. É isso que eu estou estranhando. Tá. Deixa eu te responder. O DAE, ele foi questionado através de um ofício do SAI. Tá? O que eles responderam está aí no texto que eu mandei para vocês. Que eu estou traduzindo... vamos falar numa linguagem de leigo, estou traduzindo para tentar economizar. Não cabe eu trazer. O DAE, esquece isso, não vai assinar um documento dizendo, você que tem o poço, já está com a outorga ou dispensa da outorga, eu lhe garanto ad eterno que você vai usar água. Eles não vão escrever isso. Eles responderam exatamente isso daqui, nós transcrevemos a resposta deles. Aí eles colocaram, a outorga poderá ser revogada no seguinte... É uma resposta protocolar, espera um pouco. Eles até lembraram, poderá ser revogada a qualquer tempo, não cabendo ao outorgado indenização de qualquer título, qualquer pretexto, nos seguintes casos. Desce aí um pouquinho. Eu não consigo descer aqui, né? Quando estudos de planejamento regional de recursos hídricos ou a defesa do bem público tornarem necessárias a revisão da outorga ou a sua dispensa. Já está aqui. Se tem uma situação, vamos supor, de escassez daqui a 10 anos, ou sei lá quantos anos, eles entenderem que tem que preservar essa água para o bem coletivo, vão revogar, já está aqui. A outorga que você tem, ou dispensa, já está isso escrito. Não adianta eu querer alguma coisa diferente do que já está escrito. Não cabe, isso aqui está na lei. Vou chamar eles para quê? Ele vai falar o que ele colocou, isso aqui está no documento. Isso que nós estamos colocando aqui é a resposta formal deles, não é conversa via telefone que eu não pudesse provar amanhã. Na hipótese de qualquer norma legal ou regulamentar atinente à espécie, por desistência do uso ou interferência pelo usuário. Claro, aí se você desistiu de usar, revoga-se. A revogação será obrigatória quando deixar de existir os pressupostos legais da outorga. Desce mais. Essa foi a resposta deles. Não, você foi demais. A revogação da outorga implica em desativação, remoção do uso, tudo mais. Tá entendendo, Arthur? Lamentavelmente, não tem. Eu vou trazer o DAE para aqui, para ele falar o que ele já escreveu. Tá claro? Vamos lá, então. Tá bom, Arthur? Não, tudo bem, entendi. Só que eu acho que eu pensava no seguinte: se houvesse esse acordo, se a prefeitura, o SAI, todo mundo conseguisse isso, eu acho que seria muito mais fácil das pessoas que estão hoje aderirem a isso, se houvesse essa garantia que esses poços já perfurados pudessem ser preservados, seria muito mais fácil das pessoas aderirem de forma muito mais espontânea. Eu concordo com você, tanto é que nós conduzimos, particularmente fiz essa pergunta, o SAI encaminhou essa pergunta mediante uma das reuniões,
essa pergunta foi formulada junto com a questão da disponibilidade de água. E a resposta do DAE formal, tá, que nós recebemos lá, intermédio SAI, foi essa. Entendeu? Eu também gostaria muito de ter essa garantia, mas eles não vão dar essa garantia nos termos da lei e da própria outorga. Entendeu? Então, se não houver um fato grave de não sei quantos anos aí, alguma coisa de escassez de água, tal, que eles tenham que drenar essa água para o serviço público, porque essa água não é nossa, alguma coisa, por enquanto, continua desse jeito e a prefeitura não vai colocar obstáculo contra o uso dos nossos poços no futuro, com a rede instalada, jardinagem, piscina, tudo mais, tá bom? Então, isso. Eu acho que deve, o que eu tinha colocado no eventual acordo é que ficasse restrito os poços para exatamente isso que você acabou de falar, jardinagem, o uso geral ali do jardim, e para o consumo seria realmente a água encanada da prefeitura, para justificar todo o investimento que foi feito. É exatamente isso que você falou. Só que eu estava tentando ver se a gente conseguia, num acordo, tornar a adesão bem maior do que ela está sendo no momento. Eu entendi, Arthur, mas não... Esse é o limite do que nós podemos avançar. Agora, eu tenho procurado, ao longo desse tempo, de 500 ou 1.000 WhatsApp que nós já trocamos, de informação, inúmeras reuniões foram feitas com o vice-prefeito, superintendente do SAI, a diretora de comunicação, as reuniões que o prefeito foi presencialmente nos outros condomínios e a nossa do dia 25, e hoje, para poder dar um fecho nesse assunto, né, embora eu procurei sempre dar as informações, né, e tentar tirar alguma informação que fugisse da realidade, que é a minha obrigação, já que eu estou participando do comitê, participando e debatendo o assunto direto com eles, tratando o seu ponto de vista jurídico aqui com o Caetano, tudo mais. Agora, hoje, eu vou manifestar minha opinião pessoal, cada um de nós tem esse direito, né? O condomínio não pode obrigar nem desobrigar ninguém. Isso é uma decisão de cada um. Eu, nessa opção de colocar o item, começar a pagar depois da obra pronta, tudo mais tal, eu vou aderir, por todas as razões, tá? Com o compromisso que eles colocaram de deixar a gente usar essa água para jardinagem, piscina, tudo mais tal. Certo? Eu já tenho falado aí tudo mais, por todas as razões. Uma delas é a valorização. Vou fazer investimento aí que seja de 22, diluído em 72 vezes, para uma valorização que dá, no mínimo, 10 vezes esse valor. Tá? Mesmo não tendo esse documento, Arthur, da garantia do uso, porque ninguém vai dar esse documento. Mas nós temos o documento que eu li agora da resposta do DAE, tá? A outra coisa que me preocupou foi a questão, mas está no outro ponto. O DAE não vai colocar hidrômetro para cobrar o consumo de água. Consumo de água, quem cobra é o SAI. E aí vai ser o hidrômetro da rede dele lá, tá bom? Esse hidrômetro que o DAE notificou a gente um tempo atrás, o prefeito mencionou, vocês viram que eles não voltaram a nos cutucar, não foi à toa, a prefeitura conseguiu dar um tempo aí que nós vamos tentar fazer o PCM, não multe as pessoas que não têm outorga, que não colocou o hidrômetro. Senão eles vão voltar ao assunto. Essa pergunta eu tinha conduzido junto ao comitê, junto ao SAI, que mandou para o DAE. A minha preocupação é começar a acontecer com a gente o que aconteceu já com Terras de Itaici, que eu já mencionei, tá?
lamentavelmente, vou resumir todo esse monte de coisa que eles escreveram aqui. O DAE não tem informações firmes da quantidade de água que ele tem na nossa região. Lamentavelmente, não tem essa informação. Então, se eu vou ter água mais 5 anos, mais 10 anos, mais 20 anos, não sei, a não ser que eles contratem, por alguma razão tal, estudos, que não é coisa fácil, para medir, eu tenho aqui. Evidentemente que os poços menos profundos estão sujeitos a ficarem sem água, né? Nós temos aí vários moradores que têm um poço caipira, que seca em determinada época do ano, isso vai acontecer, poços, mesmo semi-artesianos, que não têm uma profundidade muito grande, pode acontecer isso. Eu queria saber disso, porque isso seria determinante. Essa água aqui não passa de 5 anos, não passa de 10 anos, vai acabar, mas não sabemos disso. Então, por garantia, eu estou preferindo que tenha esse PCM por mais essa razão, porque se acabar a água de um ou de outro poço, depende aí de onde ele está extraindo essa água, você leva 5 anos para instalar essa rede fora, tá bom? Então, não temos essa garantia também. Resumindo aqui, nós vamos continuar no escuro, na incerteza. Roda aí para baixo, por favor. Volta, que é um monte de conversa técnica aqui. Essa é a última. A questão das fossas, como nós falamos, por várias razões, você fazendo isso, você vai desativar ela, tá? A tubulação que chega até nela vai seguir reto agora até a rede de esgoto, tá bom? Você vai usar a tubulação que chega até a fossa, só que de lá ela chega na rua e a sua fossa vai ficar inutilizada. Por fim, põe o termo de adesão, que é o anexo 7 aí. Eu vou abrir agora para mais perguntas que não foram abordadas nos assuntos. Então, esse é o termo de adesão. Pode rodar aí, por favor. Tem um monte de dados aí, papapá. Aí começa o item 1, é uma parcela única no início da obra, e vai tendo um monte de opção. Vai até a 9, que é a mais dilatada. Ela não existia aqui, o item 9 não existia no termo original que nos foi disponibilizado, tá? Então, isso daqui foi incluído depois que o comitê tratou tudo mais tal, eles assumiram a responsabilidade de dar, então, até 72 vezes, com início após a conclusão da obra, tá? Então, esse foi uma conquista aí do comitê junto ao prefeito, que entendeu toda a situação, tudo mais tal. Então, essa é a alternativa que eu, particularmente, vou fazer, no meu caso, porque eu tenho certeza aí que eu vou começar a pagar um negócio que já está executado. Tudo bem, gente? Com isso, eu quero agora abrir para questionamentos. Por favor, o WhatsApp não é o caminho. Nós não temos aqui tanta gente participando, mas eu vou me dar o direito agora, a partir do encerramento dessa nossa conversa aqui, eu vou me dar o direito de não discutir mais esse assunto via WhatsApp. Se alguém tem alguma pergunta também, estou lendo aqui, não entendi, não vou deixar de responder, nem poderia, mas debater esse assunto, já estou no meu limite aqui, estamos fazendo essa reunião, o WhatsApp não é o melhor caminho, então, por favor, se pelo menos desse grupo aqui, eu convidei todo mundo, vocês viram que eu enchi a paciência, repeti o convite várias vezes, mandei no WhatsApp, mandei por e-mail, porque eu tenho medo de que alguém ainda não esteja no grupo de WhatsApp. Então, a comunicação foi plena. A última vez que eu mandei foi hoje. Então, por favor,
Vamos gastar mais alguns minutos, talvez vocês estejam cansados, mas eu vi que horas são. Tem alguma pergunta? São 7h30, 7h35. Alguém quer fazer mais alguma colocação, discutir e tudo mais? Senhor Anis, o João Marques da Alameda das Palmas, eu só quero cumprimentar e dizer que foi muito claro. E concordo plenamente com o senhor que eu acho que esse assunto para o WhatsApp, espero sinceramente que esteja encerrado, porque eu recebi exaustivamente as comunicações do senhor e esse tema é relevante e não é um tema para se ficar se tratando. Eu estou muito satisfeito com as respostas. Se já tinha minha opinião, ela está mais do que formada. E fica a critério de cada um. Eu acho que esse tema deve ser aderido ou não com a vontade de cada um, mas eu acho que esse é um assunto já superado, na minha opinião. Obrigado, concordo. Mais alguém quer fazer alguma colocação? Alguma dúvida, alguma coisa que eu possa esclarecer? Que os principais tópicos foram discutidos ao longo desse tempo aqui. Eu creio não ter deixado nenhuma pergunta relevante sendo exposta e a sua resposta. Em não havendo mais nada, eu não vou ficar segurando vocês. Quero fazer um imenso agradecimento a quem dedicou mais um tempo aqui, praticamente 1h30. E agora, cada um de nós, os que estão participando e os demais, tomem a sua decisão e se manifestem até o final de dezembro. Muitíssimo obrigado e uma boa noite para todos. Obrigado, Anis. Boa noite. Boa noite a todos. Muito bom, Anis. Muito bom. Boa noite a todos. Né? Acabou. Como? Não, teve sim, explicou bastante. O que era para explicar. O certo é todo mundo fazer. Quando tiver o... Fora. Quando eu tiver essa gravação, a minha preocupação de fazer a gravação é disponibilizar no YouTube para o pessoal. Está gravado. Então, eu vou disponibilizar lá. Aí eu coloco no grupo lá do nosso comitê, tá bom? Lógico, eu repasso lá. O Mancini me ligou ontem, fizemos nossa parte, né? Não, eu vou disponibilizar no grupo, assim, Mancini, William, todos vão ter. Se alguém achar que essas informações aqui ajudam mais alguma coisa, eles colocam no grupo deles. Isso não é confidencial nem restrito ao recanto. Perfeito? Não... Perfeito. Não sei porque eu tinha lido que eu não posso obrigar o cara, mas eu... Ele é o contrário. Eu te interrompi. Pode sim. Eventualmente, se for muito oneroso a estratégia dele para fazer o recalque, ele então, pode obrigar a passagem. Que não é. Eu vou procurar... Não é. Não é. O que você está falando bate.